Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma resolução de atividades do PET Volume 1 do segundo ano. Desta vez iremos trabalhar as atividades da semana 2. O assunto pertinente desta semana é sobre a constituição da matéria. De certa forma, está distribuído em modelos atômicos, a história dos modelos de interpretação de átomos, a estrutura do átomo com relação às suas partículas, prótons, nêutrons e elétrons, e a organização dos elementos em tabela periódica, ok? De certa forma, nós vamos estar trabalhando diretamente com os exercícios que se encontram nesta página, que é a página 53. Vejamos. As atividades envolvem atividade 1, 2, 3, 4 e 5. Bom, trabalhando então com a resolução do exercício número 1. Complete as frases a seguir explicando como os experimentos contribuíram para a elaboração de determinado modelo atômico. O modelo atômico em questão vem para cada uma dessas alternativas aqui, ou a letra A ou a letra B. O experimento de raios catódicos realizado por Thomson revelou que esse experimento desenvolvido por Thomson, teve como revelação. Detalhe, ele revelou que o átomo, eu vou explicando pessoal e vou escrevendo aqui, o átomo era formado ou continha, nesse caso possuía, partículas negativas. Essas partículas negativas, de certa forma, foi o principal ponto de identificação do modelo de Thomson. Só que ele deu uma denominação, denominadas de elétrons. Ou seja, Thomson foi o primeiro modelo, o primeiro cientista a provar que a palavra átomo continha natureza elétrica na sua composição. Tanto que o modelo do átomo dele, o átomo de Thomson, era uma determinada esfera, que continha ou possuía partícula positiva também. Ok? Então, o experimento envolvido sobre raios catódicos por Thomson determinou a existência dessa natureza, elétrica do átomo. Já o modelo de Rutherford, de acordo com seus colaboradores, desenvolveram um outro experimento onde bombardearam partículas alfa em uma fina folha de ouro, a fim de determinar os desvios de que tal partícula teria ao colidir com átomos de ouro. Para sua surpresa grande, houve partículas que foram devolvidas na questão da direção, mas houve partículas alfa que passavam pelos átomos, passavam em linha reta e poucos foram desviados. Isso fez com que comprovasse, pessoal, que o átomo tinha um espaço muito vazio. O átomo possuía espaço vazio em sua estrutura. Então isso aí foi muito importante para Rutherford perceber que havia espaço vazio na estrutura, que o átomo não era uma esfera maciça,
divisível ao ponto de Thomson, separado em apenas partículas positivas e partículas negativas. Havia um espaço onde essas partículas alfas passavam em linha reta e poucas, na verdade, se chocavam com o núcleo, né, do átomo em questão. Então, pessoal, essas são as principais percepções em relação aos modelos atômicos de Thomson e Rutherford na questão número 1, ok? Agora, vamos resolver a questão número 2. A questão número 2 pede para vocês considerarem os íons que temos aqui em questão. Detalhe, cada um dos íons tem algumas informações importantes. Eu vou mudar aqui a cor para escrever essas informações. Por exemplo, o íon A mais 2, que tem número atômico 38, massa atômica 87. Com essas informações, nós podemos, de certa forma, identificar que o número atômico dele é 38, logo, o número de prótons existentes no núcleo são de 38 partículas positivas e, eletricamente neutro, teria que ter 38 elétrons. No entanto, é um átomo que tem carga 2 mais, ou mais 2. O que isso significa? Que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, então a sua quantidade de elétrons na eletrosfera é 36. Ok? E o número de nêutrons, professor? Bom, o número de nêutrons a gente chama por A igual a P mais N. A letra A vale 87, a letra P vale 38 e o N deve ser calculado. N igual a 49. Ok? Então isso é para o A mais 2. Por questão de espaço, pessoal, eu vou resolver a parte do elemento Z aqui. Ok? Menos 3. Número atômico 33 e 75 de massa. Detalhe, o número atômico é 33, então o que nós temos? Número de prótons igual a 33. E o número de elétrons? Deveria ser 33, porém ele ganhou 3 elétrons a mais. Então, mais 3 elétrons. Qual é a quantidade de elétrons? 36 elétrons. É permitido encontrar, inclusive, o número de nêutrons, observando que a massa é 75, o número de prótons é 33 mais N. Realizando a subtração, nós temos o valor 42. Muito bem. Por que essas informações? Para escolhermos uma dessas alternativas. O ânion A, primeira coisa, pessoal, ânion A, o A é positivo, ele não é ânion, ele é cátion. Letra B, o cátion Z, Z é negativo, ele não é cátion, ele é ânion. O íon A possui massa igual a 38, a massa atômica dele não é 38, a massa atômica dele é 87. Ok? O ânion Z, na verdade ele é um ânion, tem 36 elétrons, o ânion Z, 36 elétrons. Então, por enquanto, a alternativa correta é a letra D. O cátion A, cátion 2+, tem 40 prótons, prótons 38. Então, na verdade, não tem 40 prótons, tem 38. Essa é a resolução do exercício número 2. Ok? Passando agora para a resolução do exercício 3. O exercício 3 talvez nem necessita de apagarmos parte da resolução do 2. Basta fazermos a leitura e escolher a alternativa correta. O fenômeno denominado de luminescência é observado em interruptores de luz, quando nós estamos em ambiente escuro, pessoal. Brinquedos e pulseiras que são carregadas no braço, entre outros. O que ocorre é o processo de excitação eletrônica.
A excitação eletrônica é a passagem de um elétron de uma eletrosfera para outra mais superior. E quando ele volta, emite uma luz de certa cor de acordo com o espectro visível. Qual dos modelos atômicos abaixo explica tal fenômeno? Rutherford não explica esse fenômeno, porque de certa forma o modelo que explicava tal fenômeno falava também da existência de nêutrons. Bohr, que é o último modelo, provavelmente explica essa questão usando órbitas circulares onde os elétrons podem pular de uma eletrosfera para outra. Dalton não falava de eletrosfera, Lavoisier muito menos citado em modelos atômicos e Thomson ainda seguia o modelo de Dalton. Então eu tenho a alternativa de letra B, ok? Muito bem. Agora vou passar para a próxima página, que é a página 54. Vou posicionar aqui para que a gente possa resolver o exercício 4. O exercício 4 ele é teórico, porque ele pede para vocês descreverem os conceitos, ou seja, apresentar uma definição. E na imagem abaixo, que é essas imagens que nós temos aqui, para cada um dos 4 conceitos, nós devemos informar, usando setas, qual era o comportamento em períodos e colunas. Lembrando, pessoal, período na horizontal e coluna na vertical, ok? Então a coluna nós vamos trabalhar assim. Eu tenho que indicar de que lado para qual lado aumenta o raio atômico, ok? Então ele é o primeiro conceito a ser definido. Como que a gente pode definir raio atômico? Usando o conceito matemático, podemos dizer que é a distância entre o centro do átomo, nesse caso o núcleo, o centro do núcleo, e a camada ou eletrosfera mais externa do átomo. Ok? Por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui que represente isso. Vamos supor que o átomo tem todo esse espaço aqui e no centro dele eu tenho a parte do núcleo. Então essa distância dele com a última camada nós chamamos de raio atômico. Ok? Energia de ionização. Aliás, como que ele aumenta o raio atômico? O raio atômico, pessoal, no caso dentro da tabela periódica, ele aumenta no período, na coluna de cima para baixo. Por quê? Porque quanto maior o número atômico, maior é o átomo, portanto, maior é o raio. Ok? E no caso do período, o raio atômico ele aumenta nessa direção, do lado direito para o lado esquerdo. A relação que permite explicar isso é que você tem sim um número atômico menor, porém, quem de certa forma comprime essa questão são as eletrosferas. Então você tem uma relação desta natureza com o raio atômico. Agora temos a energia de ionização. O que é a energia de ionização? É aquela energia necessária, tá, para formar íons, ou energia necessária para, por exemplo, retirar um elétron de um átomo, transformando ele em íon, porém íon positivo. Como que isso é alterado no caso da energia de ionização? Energia de ionização, você tem um aumento dela na coluna de cima para baixo. Quem tem menos elétrons na eletrosfera perde com maior dificuldade esse elétron.
E quem no caso tem maior número de elétrons aqui, ele consegue perder nessa direção. A afinidade, o que é a afinidade eletrônica? É a energia, né, liberada quando o elétron é adicionado, ou seja, um elétron é colocado em um átomo neutro, né, transformando ele num íon negativo. Nesse caso é o ânon. Como que a afinidade eletrônica se revela? Com basicamente o mesmo comportamento de energia de ionização. Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Ok? A eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a força com que um determinado átomo possui para atrair elétrons durante a formação da ligação. Ok? E essa atração acontece basicamente no mesmo sentido, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Ok? Pois bem, agora o último exercício é o exercício 5. O exercício 5 pede para vocês recorrerem à tabela periódica para assinalar uma afirmação correta. Afirmação de letra A. O oxigênio possui 8 elétrons. Isso é comprovado quando você pega o número atômico dele, que é igual a 8. Distribuído em duas camadas eletrônicas. Pois bem, se ele tem 8 elétrons, eu tenho que distribuir da seguinte maneira. A primeira camada, que é a mais próxima do núcleo, cabe 2 elétrons. A segunda camada cabe 6 elétrons. Então tem a camada K e a camada L, de certa forma dando 8 elétrons que o oxigênio possui. Então no momento é a letra A, porque eu pego a afirmação correta. Sódio é um metal de transição? Não é metal de transição não. O sódio, neste caso aqui, o Na, é um metal alcalino. Tanto é que ele existe na coluna 1A. Os metais alcalinos ferrosos recebem esse nome por serem poucos reativos com a Terra? Não tem nada a ver. Eles, na verdade, não são poucos reativos. Eles são encontrados em amostras de terra com mais facilidade. A platina é um metal de transição interna conhecido como actinídeo. A platina não se encontra na coluna dos actinídeos e nem dos lantanídeos. Ele está dentro do corpo principal dos metais de transição, mas não é interna. Ok? Os elementos da coluna 3 e 12 são representativos. Esses elementos representativos é aquele que vem do lado da numeração, a letra A, por exemplo. Coluna 1A, coluna 2A. No caso do 3 e 12, é coluna não representativa, a coluna B. Então eu tenho a minha alternativa correta de letra A. Ok? Pessoal, espero que essa resolução ajude vocês na finalização das suas atividades e vejo vocês na semana que vem com atividades complementares da semana 2.